O que que a deflação faz com os seus investimentos? Se você não me conhece, eu sou de Matos aqui neste canal, eu converso sobre investimentos com você, te explico o máximo que é possível e respondo sempre seus comentários na medida dos possíveis, tá? Na medida do possível, melhor dizendo. E aqui a gente está falando sobre deflação, que a gente teve uma deflaçãozinha aqui em junho. Eu vou mostrar todos os dados e vou explicar os impactos disso nos investimentos. A gente vai falar sobre o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer daqui para frente. Então, se você se interessa por isso, já se inscreve neste canal aqui para você não perder os nossos conteúdos, beleza? Então, só reprisando aqui, veremos o que é deflação. Deflação, como é que ela está hoje. Vamos falar um pouco sobre o impacto no Tesouro IPCA, que é sempre comum as nossas aqui a gente receber perguntas sobre isso. E também vamos falar os impactos de hoje e também para o futuro, tá? E aí, só porque nós estamos num momento muito especial, vou fazer um breve adendo aqui a este vídeo, que é o seguinte: estamos na semana que você consegue se inscrever no método C3, tá? Que é a minha metodologia completa de investimentos. Ela é validada e é uma metodologia definitiva para você dominar os investimentos, viver de renda passiva, se aposentar bem, viver com muito menos preocupações, tá? Lá tem tudo para você dominar os investimentos. Então, se te interessa por isso, tá? Em ficar uma pessoa independente nos investimentos, se vir aqui no YouTube apenas pegar algumas sacadas, alguns conhecimentos pequeninhos, tá? E ter de fato uma bagagem grande por trás, você aproveita que é só essa semana. Conheça aí o método C3, o link está aqui na descrição, beleza? E vamos falar direto aqui do nosso assunto, que é deflação. O que é deflação? É o contrário de inflação, tá? Olha o nome, né? Deflação, contrário de inflação. Ou seja, inflação é quando os preços estão subindo, tá? Os preços estão indo para cima, e deflação é quando os preços estão indo para baixo, tá? Como é que é medido isso? Isso é medido através do nosso indicador de inflação oficial no Brasil, que é o IPCA. Você já deve ter visto isso. Existe até o título que é chamado de Tesouro IPCA. E o Tesouro IPCA é exatamente isso. Tesouro IPCA é o título que te paga exatamente o que vem de inflação, tá? Daqui para frente, mais uma taxa real. E aí, como é que essa inflação é medida? Na teoria, tá? O que o IBGE faz, tá? Nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele faz o seguinte, ele faz um apanhado de valores dos bens, de produtos, né, de serviços que uma família compraria. E fala assim, para comprar todos esses produtos, considerando que vai comprar 10% de arroz, 5% de tomate, você gastaria tanto. Mês que vem, para comprar esses mesmos produtos, gastaria outro tanto. E aí ele fala, então, era 100, agora é 105, então subiu 5%. É isso que o IBGE fala. Então ele fala, a inflação deste mês foi 5%. Na prática, a inflação é algo que é medido para todo mundo, assim. Então, é algo que não se aplica absolutamente à sua vida de uma forma prática, assim. Eu posso pegar a inflação e dizer que esse mês meus gastos vão subir exatamente a inflação? Não, porque ela é teórica, no fim das contas. Tem uma carteira não, uma cesta de produtos teórica que considera isso aqui, ó, de 1 a 40 salários mínimos. Ela considera que você estaria aí, né, teria uma vida e uma renda que se encaixa entre um salário até 40 salários mínimos. Isso, se a gente faz a conta, o salário mínimo hoje está 1,320 vezes 40, isso aqui abarca quase todo mundo, quase todas as famílias, que dá R$ 52.800 por mês de salário. Tá? É coisa pra caramba, isso em reais. Tá? E aí existe um outro indicador que é o INPC. Tá? O INPC é um irmãozinho da inflação aqui, oficial, que é o IPCA. Só que o INPC pega de 1 a 5 salários mínimos. Tá? Então ele pega aí uma classe mais baixa, não pega uma classe tão abrangente. Então ele fala, ó, uma família que tem entre 1 até 5 salários mínimos de renda consumiria esses produtos. Aí aqui no IPCA não, uma família que tem de 1 até 40, então todo mundo. Então ele coloca lá até inclusive passagens aéreas, tá? Combustível, tá? E a pessoa pega só ônibus, não encaixa para ela combustível, né? Que às vezes a passagem de ônibus não se corrige diretamente proporcional com a elevação dos preços dos combustíveis, e também se tiver deflação, se os preços dos combustíveis caírem, também a passagem de ônibus não fica mais barata. Eu acho que eu nunca vi passagem de ônibus ficar mais barata se não fosse por um período promocional e alguma coisa do governo, mas tudo bem. Então existe a deflação, que é justamente o indicador de inflação indo para baixo. Tá? E o que a gente vê hoje? Tá lá no IBGE, a gente vê esta tabela aqui, que ela diz o seguinte, ó, IPCA está aqui. O último, ó, de junho foi 0,08 e um sinal de negativo. Ó, tem um negativo aqui. Deixa eu dar o zoom. Deixa eu achar a lupa aqui, ó. Menos 0,08. E aí você vê, em maio ó, tinha sido
0,23 e o acumulado de 12 meses 3,16, tá? 12 meses, tá? No calendário de hoje, aqui a última inflação foi junho, tá? Então ele tá pegando lá em julho de 2022 até junho de 2023, tá? Tá pegando todos esses 12 meses. E aqui no ano 2,87 acumulado. Então você vê o seguinte, a gente teve uma deflação em junho, só que ainda está acumulado uma inflação positiva em 12 meses de 3,16 e no ano de 2,87. Tá? Então não estamos tendo deflação mesmo, assim, os preços estão caindo constantemente, não. E a gente vê isso por este gráfico. Essa linha aqui do meio, ó, é zero, tá vendo? Tem um, ó, do lado esquerdo tem um, tem zero e tem menos um. Beleza, tudo que está abaixo do zero quer dizer que teve deflação nesse mês. E se a gente pegar julho do ano passado, tivemos deflação. Tivemos deflação julho, agosto e setembro. Depois a inflação voltou ao normal. Aqui para cima, que o normal aqui é uma inflação positiva, que até um pouquinho ela positiva é até boa para a economia, tá? Que os preços estão subindo e as coisas estão agregando valor. E aqui a gente teve aqui uma pequena deflação, que é o último ponto aqui deste nosso gráfico. Mas aqui eu queria mostrar o quê? Que de fato a deflação que teve foi só um mês. Tá? Pode ser que julho venha a deflação de novo? Pode. Tá? A gente tem que ver as expectativas. Pode ser que sim. A gente vai até falar sobre expectativa até o final dessa apresentação aqui. Mas o que a gente teve foi um mês de deflação agora. Tá? O resto estava tudo positivo, acumulado em 12 meses está positivo, acumulado no ano está positivo. E eu vou continuar sem aparecer aqui para eu te mostrar mais um gráfico, que é justamente do Tesouro IPCA. O que eu quero te mostrar aqui? Como é que é o impacto dessa inflação ou deflação no Tesouro IPCA? Ela é o seguinte, no Tesouro IPCA existem duas linhas para você seguir. Uma linha é de quanto que o título deveria estar rendendo, tá? Se você for levar ele para o vencimento, você tem garantia de que vai receber o valor que você contratou lá na frente, tá? Todo título do Tesouro é assim, você tem garantia que você vai receber o que você contratou. Sim, mas no meio do caminho tem oscilação, e se você sair no meio do caminho, você pode pegar oscilação para baixo ou para cima. Pronto, entendido isso? Então você sabe que existem duas linhas. Uma linha que é essa de até o vencimento, que vai só subir, é garantido. E outra linha é que se você for sair no meio do caminho, que aí é a marcação a mercado, que aí você pode aproveitar um ótimo momento e fazer uma excelente venda do seu título, ou não, precisar do dinheiro no momento em que o título está valendo menos do que você comprou. Tá? Então existem esses dois cenários. E existem essas duas linhas, tá? Que é chamada de curva. Uma curva é a curva de rendimentos, aqui a curva normal do título, que seria se você fosse olhar para o vencimento, e a outra curva é a curva de marcação ao mercado. E é isso que eu vou te mostrar neste gráfico aqui. E aqui eu extraí lá do próprio Tesouro, tá? Existem duas curvas aqui, ó. A azul claro, você vê que ela mexe bastante. Olha como ela mexe aqui, tá vendo? Ela é exatamente a marcação ao mercado, tá? O que é marcação ao mercado? É o título se adaptando à variação, tá? Para ser um preço justo dele hoje. É bem complicado esse assunto de marcação ao mercado, eu vou trazer isso mais para frente aqui, mas entenda que qual que seria o preço justo desse título hoje. Dado o que é justo hoje, por exemplo, você comprou o título, a taxa de juros era 2%, hoje a taxa é 13%, 13,75%. Então, uma coisa, não vale a pena você comprar um título de 2% hoje, você vai querer uma rentabilidade muito maior. Então, esse adaptar do título a quanto que está o justo hoje é justamente a marcação ao mercado. Então, você vê que aqui as taxas caíram bem no período dessa compra aqui. Então, você teve o quê? Marcação ao mercado positiva, a linha azul claro foi para cima. Mas eu quero te mostrar, que como eu te mostrei esse gráfico, eu tive que explicar o que é isso aqui, porque geraria confusão. Mas eu quero te mostrar o impacto da deflação nesse título. E a lógica é a seguinte, aqui nessa seta vermelha, você vê, bem pequenininho, mas você vê que o título estava vindo numa velocidade, deu uma acelerada aqui, ó. Entre 14 do 6 e 15 do 6, deu uma acelerada para cima. Isso aqui foi justamente a inflação sendo aplicada nesse título. A inflação aqui na curva de rendimentos, toda vez ela entra no dia 15 do mês, tá? Então ela entrou aqui nesse título no dia 15 do mês e aí foi para cima. E quando você tem o outro cenário, tá? Quando você tem o outro cenário de deflação, é esse outro cara aqui, ó. Ela teve uma leve queda, ó. Entre aqui 14, né, entre 13 e 14 que você teve aí uma quedinha aqui de deflação, tá? Porque os preços, né, reduziram, aí o IPCA ficou negativo. Então, o impacto no Tesouro IPCA está aqui, na curva de rendimentos, que é aquela curva que vai sempre para cima, ó, essa seta grande aqui vermelha, ó, ela está sempre indo para cima, né, dia após dia. Aí vem a inflação, ele dá um salto, ou se vier a deflação, vai para baixo. Então o impacto está aqui. O impacto
no Tesouro IPCA está aqui. Se você tiver inflação, né, positivo, então você vai ter o título subindo mais do que, né, mês a mês ele vai subindo um pouquinho. Se você tiver deflação, ele vai caindo. Só que, para quem olha para a marcação mercado, para quem olha para o meio do caminho, você tem que olhar para aquela outra curva. Tá? Meio do caminho, qual o impacto da deflação nos títulos? Não é assim. Não é diretamente proporcional. Se houve deflação, se os preços caíram, você acha que necessariamente vai ter uma desvalorização do seu título? Não é assim. Teve deflação, aqui coincidiu, o título caiu um pouquinho, só que não é assim, ó. Aqui teve inflação, ó, e o título quase nem subiu. Não é tão binário, por quê? Porque esse título, os títulos do governo, se movimentam por expectativa. E aí, expectativa é o quê? É você olhar para quanto será os juros lá na frente. E aí você fazer estimativas. Ah, se o juro vai ser 10% e hoje está 13%, quer dizer que vai cair. Se vai cair, a rentabilidade desses títulos já se ajustam, tá? Já se ajustam, porque os títulos são de longo prazo. Esse aqui, por exemplo, era de 2026, 2045. Então, é muito tempo daqui para frente. Então, se você tem muito tempo, você tem que olhar para o que vai acontecer para frente. Essa é a lógica, tá? Então, assim que os títulos se ajustam. E se você for ver, tendo deflação, tendo tido deflação ali no ano passado, em julho também, em agosto, setembro, nada impacta esses caras, porque eles estão, por exemplo, Tesouro IPCA está no momento de queda das taxas de juros, as taxas estão caindo, então os títulos sempre se valorizam nesses momentos, tá? Se as expectativas de juros estão caindo, não necessariamente a Selic caiu hoje, aí o título se movimenta, não. Quando as expectativas de taxa Selic, expectativas de juros se movimentam, esses caras se movimentam. E se as taxas caem, esses títulos sobem, tá? Os preços sobem. E se as taxas sobem, os preços dos títulos caem. Essa é a lógica. Se você for ver, olha aqui, ó. Tesouro IPCA 2035 e 2045. Olha como é que ficou a variação deles, ó. Últimos 30 dias, ó. 0,62 no de baixo, 1,41, ó. No mês anterior, 2,13, 2,12. No ano, tá acumulando, ó, 17,85 aqui embaixo. E olha aqui, no mês, né, em 12 meses, melhor dizendo, ó, 2035 acumulando 13,85% de rentabilidade. Comprou esse título 12 meses atrás, 18, melhor dizendo. Comprou esse título 12 meses atrás, você vai ver lá que você está tendo uma rentabilidade de 18%. Então, essa é a lógica. Se já te agregou em alguma coisa aqui esse nosso vídeo, ó, já deixa o like aí no vídeo, porque ajuda demais o canal. É bom demais aqui quando vocês dão like, o YouTube fala, esse vídeo aqui não é de todo ruim, então posso mandar ele para mais pessoas. Isso aqui ajuda demais. Então clica no like, não custa nada, ninguém fica sabendo, nem eu fico sabendo que você deu like, beleza? E aí a gente vê agora impactos de hoje dessa pequena deflação. Nos investimentos atrelados à inflação, você vê aquilo ali que eu te mostrei. A curva de rendimentos do título, a curva normal, que seria uma curva teórica, ela vai ter um pequeno ajuste para baixo, porque a deflação foi pequena, foi 0,08% no mês. Isso nos investimentos que estão diretamente atrelados à inflação. Na parte atrelada à inflação, porque na parte que não é atrelada, por exemplo, aqui a gente está falando do Tesouro IPCA, ele tem duas partes, né, que é a inflação mais uma taxa de juro real. Inflação, IPCA mais tchananã. Aquela tchananã ali é uma parte que não está diretamente relacionada à inflação. Então, tudo que não é inflação tem o outro efeito, que são impactos indiretos. E que impactos indiretos são esses? São impactos da seguinte forma. Quando você tem uma inflação muito alta, o governo, o Banco Central, tem que ir lá e controlar. Tem uma das metas do Banco Central que é controlar a inflação. O Conselho Monetário diz, o Conselho Monetário Nacional fala, Banco Central, sua meta de inflação agora, por exemplo, é 3% numa janela de 12 meses, né, com nova regra aí da inflação. Você tem que deixar a inflação em 3%. Essa é a lógica. Então o Banco Central fica lá fazendo toda a sua política monetária. Dentre elas, ele faz a política de taxa de juros. Vai lá e aumenta a taxa Selic ou reduz a taxa Selic. Isso aqui é o Copom, Comitê de Política Monetária, que é o órgão lá do Banco Central, que toma essas decisões. E, né, como ele tem que controlar a inflação, a taxa Selic está diretamente relacionada com a inflação. Se você tem uma inflação muito alta, é normal você ver uma necessidade de manter as taxas de juros altas, ou então uma necessidade de que eleve as taxas de juros. Se você tem o contrário, se você tem uma inflação baixa, uma perspectiva de deflação,
tá, constante, você tem que ver o Banco Central agindo para incentivar a economia, para baixar os juros, para o crédito ficar mais barato, para o custo do dinheiro ficar mais barato e começar a movimentar mais o dinheiro. Porque quando você deixa os juros lá embaixo, você vê que créditos ficam mais baratos, você vê que investir começa a render pouco, né? Selic de 2%, imagina, né? Quem tem dinheiro na poupança não estava rendendo nada, né? É 70% disso. A taxa referencial estava zero, então você não estava rendendo nada. Então, a Selic faz isso, estimula ou desestimula a economia. Então, quando você vê impactos diretos da inflação, são em investimentos que te pagam a inflação naquela parte da inflação. Agora, tem uma série de impactos indiretos que são relacionados a como a inflação está baixa, a taxa de juros pode cair, tá? Entre aspas aqui, fazendo na teoria. Eu não estou dizendo que a Selic vai cair agora em agosto, porque ela vai cair, mas não estou dizendo que ela vai cair por causa disso, por causa da inflação que está negativa, não. É uma série de conjunturas, tanto Brasil quanto exterior, que vai fazer ela cair, tá? Essa é a lógica. Agora, impactos para o futuro, né? É isso que eu falei. A inflação deve ser positiva. Se você ver para frente, ela é positiva. Ela não vai ser deflação agora por 12 meses e a gente vai ter uma deflação de 12 meses acumulados. É bem impossível isso. E a gente vê essa perspectiva de queda da Selic, que já está precificado. Se a gente for ver bem, a queda da Selic está precificada do jeito que está, uma queda moderada e caindo daqui para frente é precificado, tá? Então não vai ser novidade agora em agosto, quando a Selic cair. Não acredite quando alguém escrever urgente, tá? Ah, a Selic caiu. Não, perspectiva é essa, né? Mas sempre vai ter, né? Aquele vídeo lá, urgente, se ele caiu, onde investir? Tudo bem, mas já está precificado. E aí os juros futuros já esperam isso. E aí só para complementar, a gente tem o Boletim Focus, eu vou te mostrar aqui o que os principais agentes do mercado estão dizendo, ó. Inflação para 23, ó, IPCA aqui, 4,95. Depois para 2024, 3,92. Você não vê deflação aqui, tá positivo, ó. Depois para 2025, ó, 3,55, 3,5. Então todo mundo espera inflação positiva. E aqui embaixo você tem a taxa Selic, ó. O esperado é que a Selic feche 2023 em 12%. E depois, 2024, 9,5%. Depois, 2025 e 2026, aí 9,875. Tá? Então isso aqui é Boletim Focus, são expectativas para o mercado. Você vê a inflação positiva, positivona, tá? Se você vê, a gente volta naquele gráfico lá do IBGE. No ano está acumulando 2,87, tá aqui no canto direito. A expectativa é de que ela acumule 4,95, então subiria mais 2,1% aqui, mais ou menos por aí, a lógica, tá? Então é assim que funciona, é assim que funcionam os impactos da deflação nos seus investimentos, tanto no Tesouro IPCA quanto em outros. E para concluir o nosso vídeo, eu vou te lembrar de novo que o método C3 você tem essa semana para se inscrever, tá? É uma metodologia validada, definitiva para você viver de renda passiva, se aposentar bem, viver com menos preocupações. Lá tem tudo para você dominar os investimentos. Clica no link, pelo menos assiste o vídeo para você conhecer a nossa metodologia, mesmo que você não entre nessa turma. A gente deve abrir turmas no futuro também, tá? Então, só essa semana as vagas estão abertas. Conheça o método C3. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.